A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green View. Meio-dia, 3 minutos. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos no ar com Debates na Globo desta segunda-feira. Hoje é dia 16 de setembro de 2019, abrindo mais uma semana de jornalismo atuante aqui no Debates na Globo comigo, Alberto Bejani. Boa tarde, Bejani. Boa tarde, meu líder. Boa tarde, amigos da Globo. Mais uma semana, quer dizer que na verdade começou ontem. Mas o dia de trabalho, o dia da ação, do debate popular da Globo é aqui na segunda-feira até sexta. E hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico. Se tivéssemos a metade da polêmica e a ajuda para os moradores de rua que nós temos, eu acho que teríamos a metade só em Juiz de Fora, não essa totalidade, que é um número bastante preocupante. E nós temos a presença da Lúcia Moreira, né? Que é especializada, ela faz parte dos Anjos da Rua, que merece o nosso aplauso. Com certeza, Bejani. Hoje, neste programa, iremos trazer a questão dos moradores em situação de rua na nossa cidade. E você é nosso convidado para nos acompanhar também através da internet, no Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora, que já transmite este programa com imagens do estúdio através da nossa live. Através desta live no Facebook, você deixa seu comentário, deixa também suas provocações, suas participações através do nosso Facebook para os nossos convidados. Lúcia Moreira, do projeto social Anjos da Rua. Muitas pessoas não se atentam à diferença em nós tratarmos daqueles marginalizados que são vulgarmente chamados de mendigos para as pessoas, os cidadãos que estão ali em situação de rua. Boa tarde. Então, a diferença sim. O morador em situação de rua é porque ele não tem mesmo onde viver. Ele não tem, perdeu casa, perdeu a família, veio de outra cidade, não tem onde morar em Juiz de Fora. Então esse é o morador em situação de rua. Ele está no momento em situação de rua. E o mendigo não. O mendigo ele escolheu isso, ele escolheu viver ali. Bom, nós temos algumas colocações aqui que dizem, na ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda de autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental, entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas. É isso? É isso mesmo. É essa situação. O nosso trabalho, a gente conversa muito com eles, procura saber sobre a família deles, o porquê que eles estão na rua, e tudo que a gente recebe de resposta é isso, é que eles perderam a família por conta da droga, eles abandonaram a família porque tem vergonha, porque está desempregado, e basicamente é isso aí mesmo que você falou. Você aconselha que as pessoas que são abordadas dirigindo, doe alguma coisa a essas pessoas? Então, eu dou. Eu aconselho o seguinte: conversa, pergunta se eles estão precisando de alguma coisa, no sentido de assim, não dá dinheiro. A verdade é essa, não dá dinheiro para eles. Fala que você vai parar ali à frente, vai pagar um lanche, leva sempre dentro do carro um biscoito, um suquinho, uma água, que é essencial para eles, e doa. Porque o dinheiro ele pode ser transformado em outra coisa. O dinheiro eles transformam em droga. Infelizmente, eles transformam o dinheiro em droga. É aquela situação em que as pessoas elas se pegam cada vez mais querendo, Bejane, de alguma forma ajudar, mas sem saber como, né? A gente, inclusive, está esperando aqui também a presença da Tami Claret, que é secretária de Desenvolvimento Social, para que a gente possa também ter um posicionamento das ações via Estado, né, do Executivo Municipal, quanto a essa distorção na sociedade juiz-forana, que não é, obviamente, e está longe de ser uma exclusividade de Juiz de Fora, né, Bejane? A gente sabe muito bem, principalmente nos grandes centros, que isso acontece muito bem. Sim. Mas as pessoas elas ficam se perguntando
como eu posso ajudar, como eu posso participar, como eu posso, a partir da compaixão que eu tenho em ver o outro em dificuldade, dar um pouquinho do que eu tenho para que aquela pessoa possa sair daquela situação. E se pegam no sentido de, mas às vezes R$2, R$3 pode fazer diferença na vida da pessoa, mas não vai ser justamente aquilo que vai acontecer, porque pode ser até uma situação de perpetuar aquela situação, não é mesmo, Lúcia? Sim, é verdade. Então, eu acho que a questão de dar o dinheiro, eu não aconselho dar, não. Eu acho que fazem isso. Quem tem essa compaixão, quem quer ajudar, quem tem essa... Faz o seguinte, leva sempre dentro do seu carro ou dentro da sua mochila uma água, um suco, um biscoito e doa isso. Quem tem carro pode colocar uma coberta, pode colocar um par de roupa, porque o dinheiro ele é transformado em droga. E infelizmente isso aí vai fazer com que eles permaneçam muito mais na rua. Tem um detalhe importante aqui. Embora grande parte dos estudos sobre esse tipo de população tenha sido realizado no século XX, há registros da sua existência desde o século XIV. Sim. Portanto, a população em situação de rua não teve a devida atenção nos séculos anteriores e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo aumento do seu contingente, visto que cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia. Sim. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu penso que isso que Bejane trouxe para a gente, não é mesmo, Bejane? É uma realidade, infelizmente, latente. Ela existe, ela está no dia a dia das pessoas. Muitas das pessoas levantam o nariz, procuram não ver, inclusive chama de vagabundo. A verdade, tem que falar a verdade. O morador de rua... É um termo forte, mas que infelizmente corre na boca do povo. Né? O morador em situação de rua, ele não é visto, ele é invisível. Ele é muito invisível. E daí eles são tratados como vagabundos, não querem nada e não querem trabalhar, mas eles também não têm oportunidade não, gente. Eles não têm oportunidade. Justamente. Primeiro, se eles arrumam um trabalho, eles não têm como dar o endereço. Existem alguns lugares de Juiz de Fora, alguns apoios da prefeitura, que eles podem dar esse endereço, mas mesmo assim dificulta para eles arrumar o trabalho. A prefeitura ajuda, entra de corpo e alma nesse assunto ou não? Não. A prefeitura não entra de corpo e alma. Existem alguns órgãos da prefeitura em Juiz de Fora, mas os moradores de rua não gostam de procurar. Eles têm medo, eles não são bem recebidos. Não são bem recebidos, quer dizer que não são bem tratados. Não são bem tratados. Isso é informação dos próprios moradores de situação de rua. Você tem esse contato direto com eles através do seu projeto, né, Lúcia? Isso. O projeto Anjos da Rua, um projeto social, um projeto que, como o nome já diz, Bejane, tem o aspecto da guarda, né? O que é o anjo, né? É o anjo da guarda, né? Aquele que está ali para proteger. Quantos são hoje em dia? Fala um pouco mais desse seu projeto, até para a gente poder entender qual contexto a senhora está inserindo. Tá bom. Então, o Grupo Anjos da Rua, nós somos voluntários e a gente sai toda segunda-feira levando para eles marmitex, o jantar, o jantar, roupa, água, suco, muito amor, muito carinho e muita conversa. E só a segunda? Todas as segunda-feira. Só a segunda-feira? Só na segunda-feira. Quer dizer que terça, quarta, quinta e sexta não tem ajuda de ninguém mais? Não, tem ajuda sim. Em Juiz de Fora, sim. Todos os dias tem pessoas na rua. Tem outros grupos igual o meu. Mas tem grupos igual o seu, sim, é isso que a gente quer saber. Isso, tem grupos igual o meu que faz esse trabalho. E daí a gente sai toda segunda e a gente procura dar atenção para eles. A gente tenta tirar eles da rua. Se der para levar isso para uma clínica, a gente conseguir clínicas, a gente leva para clínicas. Nós estamos com um grupo bem grande em clínicas de recuperação. E agora, nesse momento, a gente está incentivando eles, o dinheiro que eles conseguirem, para eles comprarem bala ou docinho e vender no sinal, em vez de eles estar pedindo. A gente está incentivando isso a eles, a virar um empreendedor
que a gente já tem alguns que a gente já conseguiu fazer isso também. Mas isso não acaba sendo um incômodo para aquele que está no volante, que está dirigindo, que está com problemas. De repente a pessoa chega para ele está concentrado em outra coisa. Ô, só quer uma bala? Por sinal, isso não passa a ser um incômodo para... Estou te perguntando o que alguns estão perguntando. Sim. Então, eu acho que não. Acho que não. Não sei muito responder sobre isso, não, mas eu acho que não. Da mesma forma também que esse morador de rua está incomodado sem a oportunidade de emprego. Sem a oportunidade de emprego. Eu acredito que possa até ser um parâmetro maior, uma análise mais macro dessa situação. E até por isso, 12:14, eu quero puxar um primeiro intervalo aqui. Na sequência, nós vamos cumprimentar também a voz do Executivo Municipal, que gentilmente aceitou o convite, está aqui conosco, que é a Tânia Claret, que é secretária de Desenvolvimento Social. Mas eu vou para um rápido intervalo para a gente já voltar no segundo bloco, colocando também o executivo desse papo, Bejane. E gostaria também de começar a semana dando o recado do nosso hotel, que está fazendo o maior sucesso na variedade de serviços que oferece para a população de Juiz de Fora. É uma verdade, né? A gente está sendo repetitivo porque quando a coisa é boa tem que se repetir mesmo. Com certeza. Quando você tem dentro de Juiz de Fora uma Amazonas, né? Você tem um pedaço dela que o meio ambiente é tratado com muito respeito, o meio ambiente é tratado de uma maneira que nos causa inveja até de ver. É só conhecer o Hotel Green Hill. Quem conhece lá sabe que eu estou falando a verdade. Ali no Deusdedit Salgado, você entra, não vai te custar nada, você vai ver o verde, ele sobressai. O verde está em todos os lugares daquele Hotel Greenville. E isso para nós é um exemplo. Ainda mais que estamos assistindo o que está acontecendo lá na Amazonas, né? Com 80% do fogo foi colocado pelo ser humano. Isso é uma calamidade. O cidadão não ter a ideia de que o verde faz parte da nossa vida. O verde faz parte dessa grandeza que nós temos construída pela mão de Deus para colocar um homem em atividade. Então, o Hotel Green Hill é um hotel que o custo de você ficar nele é pequeno, não é grandioso, e você vai ficar no meio, pode ter certeza, de uma floresta. Você vai ficar no meio do meio ambiente. É o nosso conselho a você. Conheça o Hotel Green Hill, que você vai falar se o Bejane tinha razão. 12:15, voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Eu estava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto, tá quase encostando. Deu um arrepio, ô louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Inscrições abertas para o curso de cuidador de idosos do Colégio Pio XII. Com aulas aos sábados, laboratórios e equipe multidisciplinar completa, você pode conquistar sua profissão e rapidamente estar empregado. Venha estudar conosco. Matrículas abertas. Rua Espírito Santo, 1301. Informações pelo telefone 3215-6701. Venha se qualificar no curso que mais capacita profissionais em toda a região. Curso de cuidador de idosos é no Pio XII. Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Mussarela peça o pedaço quilo 14,80. Contra filé porcionado no ar quilo 19,80. Capa de filé peça vácuo quilo 12,80. Pizza manicota sabores 300 gramas 3,98. Leite condensado C1000 395 gramas 2,58. Arroz Cone-Sul 5 quilos 9,80. Ofertas válidas até sábado 21 de setembro. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Pais 12.001, Antigo Macro. Acompanhe todas as terças a partir das 19h30 pela Rádio Globo, no site, no aplicativo e no Facebook. A Missa do Impossível, direto da paróquia de São José. Querido irmão, aqui quem fala é o Padre Pierre. Quero convidar você a nos acompanhar pela Rádio Globo 910. Oferecimento Farmácia Arcanjo Miguel, a dose certa para a sua família. Rua São João 333, telefone 3215-4829. Portal da Luz Plano Funerário, agora também com plano crematório.
Rua Batista de Oliveira, 245, esquina com Floriano Peixoto. 3216-6697 e 3212-7450. Pro Família, o seu cartão de saúde pré-pago para a família inteira fazer exames e consultar. Ligue 3216-5178. Drogaria Silva, você naturalmente saudável. Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Aquilatura Excursão para Canção Nova. Maxcar, a proteção do seu veículo que você pode pagar. 3216-7122. Grande baile dos amigos do Cebola. É isso aí, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, com o Edmar Augusto, um super baile no Círculo Militar, dia 5 de outubro, a partir das 9h30 da noite. Mesa com 4 lugares, apenas R$60. E tem mais, o lucro arrecadado será todo destinado à estátua de ferro do nosso querido amigo Cebola, que será colocada lá na Praça do Jardim Glória. Você não pode ficar de fora deste grande baile para os amigos do Cebola. Ingressos à venda na estação digital do Zé Kodak, ali na Rua Alfeld. Recado dado, eu aguardo vocês lá. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Meio-dia 19, estamos de volta com Debates na Globo, abrindo esse segundo bloco. Hoje estamos falando de um problema social, uma distorção social que muito causa incômodo, tenho certeza, mas também que desperta nas pessoas o seu lado bom, o lado humanitário, o lado daqueles que querem ajudar e ver uma cidade melhor. A situação de rua não é exclusividade de Juiz de Fora, existem pessoas nessa situação e nós estamos aqui abrindo este debate. Não é mesmo, Bejane? Aqui é uma pergunta dizendo o seguinte: moro no bairro São Mateus e o aumento de população de rua é muito visível. Ligo para a prefeitura constantemente e nem a abordagem da AMAC aparece mais. Importante ressaltar que o problema é grave. Temos conhecimento de mulheres e jovens que são abusados sexualmente pelos grupos. Deixa eu cumprimentar pela vez primeira também, compondo essa mesa, a secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Juiz de Fora, Tami Claré. Tami, prazer recebê-la aqui na Rádio Globo. Eu acho que o Bejane pontuou uma dúvida de um dos ouvintes, mas que também pode representar uma grande angústia de vários dos moradores de Juiz de Fora. Qual que é a prioridade hoje do Executivo Municipal, da pasta de Desenvolvimento Social, quando o tema são esses moradores, essas pessoas, esses indivíduos que estão em situação de rua na nossa cidade? Bom, primeiro, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, é sempre uma boa oportunidade a gente poder esclarecer, mas antes de responder a essa pergunta, eu acho que é importante também a gente saber que o Executivo ele presta vários serviços à população em situação de rua. Então a gente começa desde o serviço de inclusão socioprodutiva, que hoje é feito pela Fundação Maria Mãe, a nossa abordagem, e aí daqui a pouco eu vou responder ao morador de São Mateus. A gente tem a nossa abordagem, o Centro Pop, que hoje são 2 serviços praticados pela AMAC. Nós temos também a Casa de Passagem para a Mulher, que é feita pela nossa parceira a ADRA, e aí a Casa de Passagem também para Homem, que é feito pela AMAC. Então hoje a gente conta com uma rede de parceiros para pensar a questão e para fazer a oferta dos serviços. De fato, a gente está num momento delicado do país, a gente tem um desemprego crescente, várias questões levam as pessoas para a rua. E no nosso último diagnóstico, ele é de 2016, uma das coisas que são apontadas como fatores que levam as pessoas à rua são conflitos familiares e, na sequência, o álcool, Então, são 2 coisas que, combinadas, levam as pessoas para
para uma situação de rua, que pode ser pessoas que durmam na rua, podem ser pessoas que dormem nos nossos equipamentos, podem ser pessoas que estão vivendo o dia na rua e depois retornam para suas casas. Então, a gente tem várias situações. Inclusive, na sexta-feira, nós fizemos uma nova edição do nosso programa que chama Ocupa Social. Nós já tivemos na Praça da Estação, já tivemos na Praça Antônio Carlos, e sexta-feira passamos o dia lá no Parque Alfield, que é uma praça símbolo da nossa cidade, e foi uma experiência muito interessante, né? Onde nós tivemos todos os nossos serviços voltados para a população em situação de rua. Lá o dia inteiro, começamos o trabalho lá bem cedinho, ficamos até 7h30 da noite, e dessa vez a gente contou com o Conselho Municipal da Juventude. Então foi muito interessante, porque a praça estava ocupada por jovens, por pessoas que normalmente usam a praça, por pessoas em situação de rua e pelo executivo. Então a gente pôde ver também uma interação, e a gente pôde ver que em vários momentos as pessoas produzem, mesmo aquelas que estão na rua. Quem teve a oportunidade de passar por lá viu não só quadros, né, tela em óleo, como vários artesanatos. Mas a gente tem essa rede de serviço, e olha só, a gente faz uma abordagem intensa, a nossa abordagem funciona. Mas como que funciona a abordagem, secretária? Se a gente está vendo a população de rua aumentar na cidade, aonde está essa abordagem? Como é feita essa abordagem? Porque nós sabemos que leva o cidadão, já disse aqui, vou repetir se não estava presente, a ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda de autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental. Esses são os fatores principais que levam o cidadão para a rua. Agora, em relação à abordagem, como é feito esse trabalho e quem faz? Essa abordagem ela é feita por uma equipe composta de vários profissionais. A abordagem ela funciona de segunda a segunda, né? Nós trabalhamos de 7 da manhã às 11 da noite. A gente... só para você ter uma ideia, o Bejane, no último ano, de junho de 2018 até julho de 2019, nós fizemos 5.000 abordagens. Nós temos também uma ação que é feita em conjunto, né, com várias outras secretarias, que a gente faz específico em vários pontos que estão mais críticos, e a gente também faz encaminhamentos dessas pessoas. Quando eu cheguei, a Lúcia estava dizendo, né, de algumas atividades. Por exemplo, hoje nós temos que trazer esse morador em situação de rua para aderir a alguma oferta de algum serviço que a gente tem. Vocês fazem parceria com Anjos da Rua? Não, nós fazemos as nossas parcerias, até uma boa oportunidade de a gente conversar um pouco mais. Mas hoje a gente tem parcerias específicas, né? Assistência hoje, desde a Lei 13.019, que é uma lei federal. Toda a nossa parceria do poder público é feita através do instrumento chamado chamamento público. Então, onde a gente oferta, né, através de um edital, os nossos serviços, e as entidades interessadas, elas vêm e se inscrevem. Então, nós temos hoje vários parceiros, né, para vários serviços, que a parceria hoje é feita assim. No passado era feita por Anjos da Rua? Porque o Anjos da Rua ela tem que ser uma entidade vinculada à assistência social e ela tem que concorrer, né? Hoje não é o poder público que escolhe as entidades que vão participar. As entidades escolhem aderir ao nosso chamamento público. Entidade, vocês não escolheram trabalhar junto com a prefeitura? Não. Por quê? Porque o nosso trabalho nós fazemos por amor. Compreendo. O nosso trabalho é feito com muito amor. E a prefeitura não, entendeu? A prefeitura ela tem o trabalho dela, todo mundo que está lá recebe. É igual ela falou a situação da abordagem. A abordagem nada mais é, para mim, o que a gente percebe, tem 4 anos que a gente está na rua. Eu saio de dia para ver como é que estão os moradores em situação de rua, tanto igual a abordagem. A abordagem vai e faz uma ficha, encaminha eles. O nosso trabalho, a gente pega o morador em situação de rua, perguntamos o que ele precisa e corremos atrás para poder estar ajudando ele. É um trabalho voluntário que distingue aí do trabalho
do Estado. São coisas tão diferentes nesse sentido. Diferente. E eu até gostaria de perguntar para tanto, porque eu achei interessante, são pontos de vista e a sociedade é plural, é democrática e tem vários pontos de vista. E o Bejane pontuou muito bem também. A partir do momento que há o incentivo dessa população em situação de rua para o trabalho informal, isso, de certa forma, aos olhos do Estado, é algo que é aconselhável ou é algo que deve ser desencorajado? Repito, a questão ali da balinha no sinal, do malabares no ponto de ônibus, no ponto de sinal também. Por quê? Porque pode ser que seja a única saída naquele momento, e aí eu compreendo quando há o incentivo, mas pode ser também que seja uma perpetuação de uma situação que não seria interessante. Tem esses dois pontos de vista. Como que a prefeitura olha nesse sentido? É que geralmente não é morador de rua. Geralmente ele fica ali, quando chega ali, ele vai para casa. Esse é a pessoa que está em situação de rua. Ela vive da rua, a gente chama também como uma pessoa em situação de rua, mas ela não dorme na rua e nem dorme nos nossos equipamentos. Olha, é uma questão polêmica, por princípio, mas antes eu queria dizer, apesar da gente ser remunerado, né, e ser uma política pública, para a gente lidar na área da assistência social, a gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Sim. Eu posso assegurar que a gente faz com muito amor, no sentido amplo da palavra amor, né? A gente faz para o outro, acreditando que aquilo pode ter uma interferência, que ele pode mudar de vida. Então, a diferença é que a gente faz como política pública, né? A gente faz com dever de ofício pelo cargo que a gente ocupa, mas é carregado de muita dedicação, de muito estudo, né, de muito carinho. Agora, essa abordagem que é feita pela prefeitura, o cidadão volta para a rua, como é que é feito? Olha só, eu precisava esclarecer. As pessoas têm o direito de ir e vir, de permanecer. A Constituição garante a liberdade das pessoas quererem ou não participar de um programa. Tanto faz se o programa é de uma política pública ou de um serviço voluntário como Anjos da Rua. Sim. Nós não podemos pegar ninguém à força não pode. E mandar fazer alguma coisa, né? Então, assim, o nosso trabalho de abordagem é um trabalho muito bacana, porque é um trabalho, Bejane, de convencimento, né? A gente precisa estabelecer uma relação, então é feito várias aproximações, não é simplesmente preencher uma ficha, Lúcia, a gente tem que criar um vínculo para que ele queira ou ir para trabalhar com a gente no fortalecimento, né, desse vínculo num centro pop, ou participar de uma oficina para ele aprender um novo ofício, ou até para se tratar junto com a equipe da saúde, ou para passar a dormir conosco nas nossas casas, né? Então você tem todo um trabalho que tem que ser feito e respeitado o desejo. Mas tem abrigo para todos? Olha, hoje nós temos acolhido todo mundo. Nós temos hoje vagas para mulheres, que é uma casa específica, temos vaga para homens e temos um outro tipo de acolhimento que é para adulto. Então, hoje eu não tenho digamos assim, uma demanda reprimida. Qual a capacidade nem todo mundo aceita. Então, eu tenho hoje a casa de passagem para mulheres, 50 mulheres, né, que podem pernoitar lá. Nós temos para homens 100 e temos para adulto, independente do sexo, né, que podem permanecer, porque exigem mais cuidado, 50 vagas. E aí, Lúcia? Então, a questão é que, pelo que o próprio morador de rua fala com a gente, que, por exemplo, a casa de passagem para homem são 100 homens. Nós temos mais de 500 na rua. Eles têm que estar lá 6 horas, a partir de 6 horas, porque até um certo horário depois não entra. E daí 6 horas é o momento que a maioria estão catando reciclagem, que é a hora que as lojas estão colocando para fora as caixas, né, o papelão. Está fechando o expediente. Sim. E daí eles não têm como. Deu 8 horas, eles não entram mais lá. Não entram. Daí eles dormem ali em frente mesmo, ou eles voltam para... Bom, só de o número que você está dizendo aí, esse número vocês têm pesquisa para chegar a ele, 500? Então, segundo informação do próprio pessoal da abordagem, que nós temos hoje de fora 800 e poucos moradores em situação de rua.
A ADRA tem vaga, que eu fiquei sabendo que a ADRA tem 40 vagas livres lá. Aí eu pergunto aos moradores de rua, por que vocês não vão? Já que tem a vaga, tem, né, das mulheres, tem vaga, por que dormir na rua? Por que não ir para esses lugares? Aí eles falam, a gente é maltratado, a gente não é bem recebido, a comida lá do coisa está estragada, a gente não tem como jantar lá dentro, os chuveiros não funcionam, é tudo gelado. Passar por isso a gente fica na rua. Bom, isso é de responsabilidade da prefeitura? Sim. E aí, secretária? Todos os equipamentos são de nossa responsabilidade, Bejane, mas eu acho que tem que ter um esclarecimento. Existe, né? Eu acho fácil a gente apontar o dedo, né? É uma coisa muito fácil. Você já foi do executivo, você sabe que tem essa questão. Mas eu acho que vamos por partes. Todo lugar tem regra. Eu não posso chegar aqui na hora que eu quiser na Rádio Globo e falar, agora eu vou falar, independente se tem uma pauta ou não. Sim. A mesma coisa com os nossos equipamentos, né? Na casa da gente tem regra, na escola dos filhos da gente, sejam elas públicas, privadas, tem regra, e nos nossos equipamentos também. Então, este é um ponto. Existe regra, sim. E o horário de entrada e o horário de saída, ele é um horário porque eu tenho funcionário, né? Eu tenho trabalhadores da área da assistência que tem que cumprir. Então, o horário existe e a regra existe em qualquer equipamento, né? Numa igreja, numa ONG como a sua, em qualquer lugar a gente tem regra. Então, a regra, ela é importante. Tem horário para chegar e horário para sair. Tem horário para chegar, tem horário para sair. Imagina só você trabalhando com um grupo de pessoas que já está com o vínculo quebrado, né? Se a gente pudesse comparar, quem está em situação de rua, se fosse comparar por uma corda, é aquela corda que já arrebentou. Então, ela é muito mais delicada para a gente trabalhar. E são pessoas que, em vários momentos, elas estão sobre o uso de alguma... entorpecente. De alguma substância, pode ser uma bebida alcoólica, qualquer coisa. Então, você tem que ter esse regramento. Quanto às condições, inclusive, a Casa de Passagem para Homem está passando por um processo que ela vai mudar de lugar exatamente para poder ter uma condição melhor de acolher, né? A Casa de Passagens para Mulheres também é um trabalho que é feito a um convite, as pessoas aderem ou não, né? Então, a gente tem, por exemplo, 2 serviços que eu não citei, que são serviços que acolhem pessoas em situação de rua, que a gente chama de serviço psicossocial, que a gente também atende as pessoas durante o dia, e é interessante porque lá eles já estão produzindo sabão, né? Eles começaram a produzir queijo, eles estão aprendendo, né? Então, não é uma produção ainda para vocês que mexem com uma população essa que precisa ser assistida, tem aqui uma pergunta de uma psicóloga que trabalhou na prefeitura com a população de rua. Eles eram capacitados na fazenda da prefeitura. Muitos tiveram tratamento e recomeçaram suas vidas, porque programas que dão certo não acabam. Ela está perguntando, por que programas que dão certo acabam? Bom, primeiro esclarecer que, de uma maneira, na minha posição completamente indevida, venderam a Fazenda Santa Cândida, que servia realmente de abrigo e de capacitação dessas pessoas que viviam nas ruas. Isso eu já respondo por ter conhecimento próprio. Agora, o restante eu deixo. Com a Fazenda eu não tenho como responder, porque eu não acompanhei. Mas o que eu posso colocar é que são vários trabalhos que estão sendo feitos, o mundo está numa dinâmica muito grande, né? A pesquisa que eu tenho é uma pesquisa que mostra hoje, né, que nós temos desse universo aí de 800, a nossa pesquisa diz em 879 pessoas em situação de rua. E tem que esclarecer para quem está nos ouvindo, o que é uma pessoa em situação de rua? Não é a pessoa que dorme e mora na rua o tempo todo, né? Eu tenho, desse grupo, quase 500 pessoas ficam na rua durante o dia, ou catando papel, ou fazendo malabarismo, ou fazendo alguma venda, e depois retornam para suas casas, né? Desse outro universo, eu tenho pessoas que dormem na rua e outras que dormem no nosso equipamento. Então, mas na rua, mais ou menos, tem dormido em Juiz de Fora, no meu conhecimento, uma pesquisa que o meu grupo fez.
Umas 500 pessoas. Mas você podia até passar essa pesquisa para a gente, porque eu tenho um diagnóstico que foi feito em 2016. Gente, eu posso trabalhar com... Foi feito em 2016. Mas o diagnóstico, olha só, Ângela, a metodologia de um diagnóstico, a gente não faz um diagnóstico anualmente, né? Um censo, por exemplo. O censo é feito a cada 10 anos, né? Você não faz um censo a todo mês, nem todo ano. Mas a abordagem não tem isso? Não, a abordagem ela faz todo um trabalho, ela tem mapeado o número de pessoas que está na rua, que ela faz a abordagem. Então você vê, nós tivemos no último ano, de junho de 2018 a julho de 2019, 5.000 abordagens, né? Que são abordagens que são registradas. Então a gente precisa, assim, uma coisa é o que eu vejo, o que eu acho. Eu, por exemplo, viajo para outros municípios, né, como Belo Horizonte, outras cidades menores e tal, a sensação de que as pessoas estão na rua está muito grande, inclusive para fora do país. Agora, o fato de eu achar não significa que aquele número que eu estou achando, ele é verdade. Aqui tem uma pesquisa, comprovar isso. Tem uma pesquisa que bate no que a senhora está falando, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2007 a 2008, uma pesquisa com 71 cidades brasileiras com a população superior a 300 mil habitantes, exceto, olha que absurdo, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Exceto essas grandes cidades, os resultados dessas pesquisas foram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utilizam as ruas como forma de moradia no país. Eu queria também colocar um dado que eu acho importante para a gente poder trabalhar em cima de dados, né? Sim. E não de sentimentos. O CAD único, ele registra hoje para nós, isso já é um trabalho da abordagem, ele é um trabalho do nosso Centro POP, ele é um trabalho de toda uma equipe. Hoje nós temos no nosso CAD único, para quem não sabe, né, o CAD único é um cadastro nacional, e nós temos 480 pessoas que se declararam moradores em situação de rua. Isso já é fruto, né? Alguém me perguntou aqui mais cedo como trabalhar, como trazer essas pessoas para uma transição, para sair da rua para um outro tipo de vida mais organizada. O CAD único foi uma forma. Então, hoje a gente tem um registro de 480 pessoas que, inclusive, já passam por outros departamentos nossos para poder receber algum benefício. Meio-dia 40, eu tenho que ir para um rápido intervalo, né, Bejane? Exato. E eu gostaria também de trazer a palavra da Interconstrutora nesse momento, porque são números expressivos que colocam o Juiz de Fora num patamar nacional, não é mesmo? É verdade, e a Interconstrutora vem até casar com essa situação que estamos falando aqui. O cidadão que ganha até 2 salários, quer dizer, a família dele, né, ele, a mulher, a esposa, os filhos, ele tem crédito hoje na Caixa Econômica, através da Interconstrutora, para poder ter a sua casa própria. E o mais interessante que a Inter está fazendo, se você paga R$500 de aluguel, você financiou um apartamento ou uma casa própria, você só vai começar a pagar depois que você estiver morando nela. Ou seja, depois que você deixar de pagar o aluguel, você vai pagar menos de 500, 430, 380 reais para sua casa própria ou seu apartamento próprio. Então, procure a Interconstrutora aqui na Getúlio Vargas ou num bairro que você estiver, que o escritório da Inter esteja funcionando, para que você tenha sua casa própria. Vem cair exatamente no que nós estamos falando de população, que lamentavelmente vem crescente, está crescente, não é só Juiz de Fora não, em todo o Brasil. É um rápido intervalo, 12h41, nós voltamos já com o Debates na Globo, que nesta segunda debate a situação dos moradores em situação de rua em Juiz de Fora. Um instante só. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Mega Aniversário Marte Minas, uma festa para você comemorar de carrinho cheio. Picanha bovina fatiada quilo 18,98. Cerveja Stella Artois 269 ml 1,78. Azeite Galo Extra Virgem 500 ml 16,90. Leite em paninho 400 gramas 9,98. Venha para o Mega Aniversário Marte Minas. Eletrificação rural e de loteamentos. Padrão CEMIG.
Completa linha de materiais elétricos com preços e qualidade imbatíveis. É na Projetos Materiais Elétricos. Faça um orçamento. 3224-6764. Projetos Materiais Elétricos. Avenida Rui Barbosa, 515, Santa Terezinha. Eletrificação rural e de loteamentos. Vá direto a Projetos Materiais Elétricos. 3224-6764. Só motor retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá Só Motor Retífica e procure o trio Paradadura. Pior Manuel Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica. Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, você precisa de Brave Hair. Brave Hair vai acabar com todos esses problemas, porque age de dentro para fora, na raiz do cabelo. Fortalece os fios e estimula o crescimento, aumenta o volume e dá mais vida e brilho. Brave Hair é embasado em evidências científicas e experiências clínicas. Restaura a haste capilar e previne o envelhecimento precoce do cabelo. Tome diariamente Brave Hair, que em pouco tempo você vai ter cabelos com mais vida, saúde e brilho. Brave Hair. Você encontra na Drogaria Souza. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo. Meio-dia 44, estamos de volta com este Debates na Globo, hoje trazendo a repercussão dos moradores de rua, moradores em situação de rua na nossa cidade. Comigo, Alberto Bejani. Bejani, no último bloco nós falávamos deste levantamento que foi disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e cerca de, que diz aí, 879, 880 pessoas identificadas em situação de rua na cidade. Nós estamos aqui com a Tami, que é secretária de Desenvolvimento Social da nossa cidade, a Lúcia também, que faz parte do projeto social Anjos da Rua, que está em contato também semanal aí com essas pessoas, que têm essa dificuldade, Bejani. E eu gostaria até de encaminhar essa pergunta para a nossa secretária, no sentido da gente poder, e falávamos aqui em off, não é mesmo, Tami? Há hoje uma forma de mapear quais são os movimentos, da onde essas pessoas estão vindo, se elas são realmente de Juiz de Fora. Chega pra gente os comentários dos ouvintes, as perguntas de que, mas essas pessoas são de outras cidades, estão vindo pra cá, isso acaba tornando a cidade mais violenta, as pessoas ficam com mais insegurança, a região central de Juiz de Fora é isso. Quem hoje em dia vai passar ali por aquela Benjamin Constant num horário mais elevado e às vezes vai sentir um pouco mais de medo, vai estar um pouco mais alerta, porque infelizmente essas pessoas estão ocupando as praças, estão ocupando as esquinas das regiões. A própria Marechal à noite você tem problemas ali. A Marechal Alpes à noite você tem problemas ali. Quando você pega Francisco Bernardino, você pega Floriana, a mesma coisa. Eu gostaria só de acrescentar o que você falou, que diz aqui o estudo mostrado por pessoas capacitadas, que diz: o desinteresse do Estado influencia diretamente ao comportamento da sociedade. Haja vista que os moradores de rua são tratados ora com compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença e violência. Nesse sentido, devem ser desenvolvidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcionando dignidade para todos os habitantes. Qual que é a resposta para o cidadão e para a cidadã de Juiz de Fora? Olha, eu acho que esse comentário que você faz, ele nos dá a oportunidade de falar sobre o tema, Primeiro, para nós é uma política pública, então não tem aí um componente de eu estar fazendo uma caridade, por favor. Nós temos por obrigação, como uma política pública da assistência, e dentro da política pública da assistência social existe uma política pública específica para moradores em situação de rua. Juiz de Fora é tão sensível a isso que há menos de 1 ano e meio tem um novo programa, que é um programa para a população em situação de rua, que é de inclusão socioprodutiva.
né? Que ele é custeado, inclusive, 100% pelo Tesouro. Então, assim, é onde você faz o acolhimento, ele hoje é feito pela Fundação Maria Mãe, faz o acolhimento e, a partir desse acolhimento, você começa a trabalhar para que essas pessoas aprendam um ofício e, a partir de um trabalho, que ele tem que ser um trabalho muito bem articulado, que essa pessoa, no futuro, ela possa ter uma fonte de renda. Quando a gente fala, né, em preconceito, será que o preconceito está numa política pública ou será que o preconceito está na hora que as pessoas se deparam com algum morador em situação de rua e que não conseguem chegar perto, que tem, né, nojo? Nojo. Então, a gente que lida, e eu sempre brinco que eu falo que é o meu povo, que eu lido com a política pública já há muitos anos, eu falo assim, não é fácil, né? Eu passei sexta-feira mais de 12 horas junto a essa população. E a gente vê a dificuldade das pessoas em poder conversar e até respeitar. O que a gente quer? Né? O que as pessoas pedem às vezes? O que as pessoas pedem, eu, como gestora dessa política, não posso acatar. Eu não posso tirar as pessoas da rua de qualquer forma. Eu vou mandar para onde? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Só um minutinho. Elas são pessoas que têm o direito de ficar ali. O que cabe a gente, o que a gente tem tentado construir, é da gente criar. Porque a questão da violência, ela não está só no morador em situação de rua. A questão da droga não está só com o morador em situação de rua. A prostituição não é pertencente só à população em situação de rua. Então, a gente traz para a população em situação de rua, que é que tem menos voz, menos protagonismo, e coloca toda uma situação de insatisfação, de insegurança, de medo, do comércio ilícito de droga e imputa isso a um público. Ora só, se os nossos números estiverem corretos, nós temos menos de 900 pessoas em situação de rua. Metade dessas retornam para suas casas. Então, e outra parte, mais de 150, estão nos nossos equipamentos. Então, são elas que vão amedrontar. Então, eu acho assim que a gente tem que ter um olhar diferenciado para a gente ver o que é de segurança pública, o que é de fiscalização da via pública e o que é da política pública. Muitas das pessoas em situação de rua, a gente faz uma interface, por exemplo, com a saúde. Então, vocês estavam falando da abordagem. A gente recebe pedidos via o telefone da abordagem. Eu posso aqui dar um número? Claro, porque aí, se o ouvinte quiser, com certeza. 3690-7770. A gente recebe por mês 115 pedidos da comunidade para a gente fazer a abordagem. Mas Podemos a gente repetir o telefone, faz... secretária? Oi, posso. 3690-7770. A gente recebe por mês, mais ou menos, 115 pedidos de abordagem. A gente faz mais de 300 abordagens. A abordagem trabalha na Benfica também? Trabalha. E a gente encaminha quase 150 pessoas. Agora, o fato de encaminhar não significa que elas estão aderindo no primeiro momento. E você, Ângela, que tem experiência... Lúcia, desculpa, que tem experiência de rua, pelo que você está colocando, você sabe, e eu trabalho com esse público há muito tempo, para você tirar uma pessoa da rua e fazer com que ela construa uma nova vida, isso leva muito mais tempo, às vezes, do que ela está na rua. Então, exige da gente uma persistência. Né? E exige o que a gente faz toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente faz. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que às vezes na madrugada passa, segundo eles, eu não tenho certeza, isso é conversa do próprio morador, passa a abordagem e leva todos os pertences dele, pertences que nós, grupos, que a gente de fora, todos os dias tem um grupo que sai. Pertence seria as roupas, cobertura, coberta, comida, se tiver, pega e leva. Primeiro que a nossa abordagem começa às 7 da manhã e termina às 23 horas. E por que eles falam abordagem? Oi? Por que eles falam que é a abordagem que faz isso com então, eles? Primeiro eu estou só esclarecendo o horário que a gente trabalha. E sábado, domingo e feriados a gente trabalha até às 19. Então, na madrugada, a gente não tem nenhuma ação.
Mas quem faz essa ação? Aí a gente vai ter que descobrir. Não sei, porque a nossa equipe não trabalha de madrugada. Aonde a gente trabalha de madrugada é dentro dos nossos equipamentos que tem o turno. E também eu acho que cabe aí, Lúcia, um olhar, né? Não, eu só tô o que eu estou escutando? Em que condições a gente está escutando? Né? Eu tenho alguns casos de algumas pessoas que não aderem, falam, eu quero ficar aqui, vou ficar aqui. Né? Quem está na lida, quem conhece, sabe que o que eu estou falando é verdadeiro. Né? E a gente tem uma equipe que trabalha nisso o tempo inteiro. E a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com outras. Também, até para a gente poder esclarecer essa situação, porque muitas das vezes essas próprias pessoas se colocam em perigo. Então aí não seria o papel do Estado para proteger essas pessoas e também proteger algum dano que elas, causando para elas próprias, possam atingir a terceiros? Por exemplo, muitos moradores em situação de moradia estão fazendo das pontes, né, o famoso ali Benjamin e outros movimentos, aquela casa improvisada, entre aspas, que não pode chamar de casa, mas está ali debaixo da ponte. Alguns outros vão usar regiões centrais, praças, marquises, que são dispositivos públicos para as pessoas aproveitarem, mas que passam a estar intimidadas, até por esses fatores que a senhora mesmo colocou, mas não aproveitam o dispositivo público porque ali virou a propriedade, vou colocar entre aspas aqui, daquele indivíduo que optou por estar ali. Não é um momento também de existir uma abordagem diferenciada para esse que mostra uma resistência? Porque, afinal de contas, ele pode estar se colocando em perigo, colocando outras pessoas em perigo também. Como que a prefeitura trata esse morador que se isola, ele bate o pé? Primeiro a gente tem, além da abordagem, que é essa abordagem nossa do dia a dia, a gente tem uma abordagem, que ela é uma abordagem diferenciada, que exatamente de alguns casos que você está colocando aqui, que ela não é feita só pela assistência, ela é feita por um conjunto de pessoas que a assistência está junto, a própria guarda municipal está junto, a polícia militar. Então nós temos várias pessoas que fazem. Essas abordagens são abordagens que elas são mais específicas e a abordagem onde há obstrução da via pública. Então a gente faz permanentemente, não é